Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sou Márcio Guadalupe, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje nós vamos falar sobre a NR6, o tão famoso EPI, o equipamento de proteção individual. Esse treinamento é para você que trabalha em atividades onde precisa de utilizar esses equipamentos, como capacete, botina, óculos, protetor auditivo, máscaras, entre outros EPIs que a gente pode ter aí disponíveis no mercado de trabalho. Então, o objetivo principal desse treinamento é falar das características desse equipamento de proteção individual, quais os principais agentes que a gente precisa de se proteger com os EPIs dentro do ambiente de trabalho. Seja você da área da construção civil, seja você da área industrial, seja você da área do ramo automotivo ou da área administrativa, seja você um pedreiro, um ajudante, um operador de máquinas, ou até mesmo um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, a gente vai falar hoje sobre a importância da utilização do equipamento de proteção individual. Mas antes da gente falar dos equipamentos de proteção individual, é importante a gente deixar claro que o EPI é sim muito importante, mas ele não é a melhor medida quando a gente fala de se proteger o colaborador. O primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente identifica um risco no ambiente de trabalho é a gente utilizar a metodologia da hierarquia de controle. De acordo com a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, nós temos que, ao identificar um risco, a gente tem que tentar, o primeiro passo, eliminar aquele risco. Ou seja, se eu tenho uma máquina, um equipamento que tem risco no ambiente, eu consigo eliminar aquela máquina? Eu posso tirar aquela máquina do processo produtivo? Se não, eu tenho que tentar uma outra medida, que é a medida de substituição. Eu consigo substituir aquela máquina ou equipamento? Ah, não consigo. Eu devo, então, tentar uma medida medidas que a gente chama de medidas de engenharia. Ou seja, tem como eu proteger aquela máquina? Tem como eu enclausurar aquela máquina? Se não tem como eu fazer essa medida, eu tenho que utilizar medidas administrativas, eu tenho que utilizar, talvez, medidas de separação, para aí sim chegar no equipamento de proteção individual. Ou seja, o equipamento de proteção individual é a última barreira, ele é o menos efetivo. Eu tenho que primeiro tentar trabalhar com as medidas de proteção coletiva antes de chegar no equipamento de proteção individual. Aqui nós temos alguns exemplos de EPI, como capacete, luva, óculos, protetor auditivo, botina. Então, o que seria o equipamento de proteção individual? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado ali à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança e a sua saúde no trabalho. Então, o EPI, ele é um equipamento, o próprio nome já fala, de uso individual. Eu não posso compartilhar com um colega de trabalho, eu não posso utilizar um EPI que não seja destinado a mim. Por isso que nós temos aí a figura da ficha de EPI, que é uma ficha que é entregue que o colaborador tem que assinar no momento que ele recebe o seu EPI, colocar o certificado de aprovação, que a gente vai falar o que é mais para frente. Então, o EPI é de uso individual. E nós temos aqui também o equipamento de proteção coletiva, que é todo dispositivo ou produto destinado ali à proteção coletiva de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ou seja, tudo que protege coletivamente. Vamos dar alguns exemplos? Uma máquina que produz um ruído ali muito alto. A partir do momento que eu coloco ali um enclausuramento dentro daquela máquina e eu diminuo o ruído, eu considero aquilo como um EPC, equipamento de proteção coletiva. Uma máquina que tem uma parte móvel, onde um colaborador, por exemplo, pode ter contato ali com os membros superiores, ou seja, mãos, braços, o tronco, e eu protejo essa máquina, eu coloco uma barreira física ali. É um exemplo de equipamento de proteção coletiva, ou seja, o EPC ele protege todo o ambiente, todas as pessoas que estão naquele ambiente. O EPI ele protege o indivíduo, ele é de uso individual, certo? Então, a empresa ela é obrigada a fornecer gratuitamente a todos os empregados o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Quando que ela deve fazer isso? Em quais circunstâncias? Sempre que as medidas de proteção coletiva, como eu falei no início,
forem tecnicamente inviáveis, ou seja, eu não consigo proteger coletivamente, ou não, a medida coletiva ela não oferece proteção completa contra os riscos de acidente de trabalho ou também doenças de trabalho. Ou também, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas. Então, a empresa ela já descobriu que tem como ela colocar uma medida preventiva, já tem um projeto, e ela está em modo ali de implantação. Eu tenho que fornecer o EPI até aquela medida ali ser implementada. Por exemplo, uma máquina com ruído muito alto, vai ser enclausurada, já está sendo enclausurada, mas ainda o ruído é alto, eu tenho que continuar fornecendo o protetor auditivo. Eu coloquei a proteção, eu vou medir o ruído novamente, e aí a partir do momento que o ruído der abaixo ali dos limites de tolerância, eu vou fornecer para o colaborador, eu não preciso mais fornecer para o colaborador aquele equipamento de proteção individual. Para também atender situações emergenciais. Por exemplo, nos pontos de encontro da brigada de emergência, tem aí locais que pode ter, por exemplo, vazamentos de amônia, por exemplo, em algum tipo de indústria. Eu tenho que ter ali máscaras ali disponíveis. Se tiver um vazamento, o colaborador vai pegar ali em uma situação emergencial e vai se proteger. A própria brigada de emergência, quando vai fazer um combate a incêndio, ela tem que ter ali um armário com os EPIs para utilizar em situação emergencial. Isso tem que estar previsto. Então, o equipamento de proteção individual, o EPI, ele tem que ser usado para a função a que se destina. Assim, a sua proteção é efetiva. Então, é muito comum, às vezes, um colaborador tem um óculos bonito lá da empresa de proteção, ele tem uma moto, por exemplo, ele quer usar aquele óculos ali para andar de moto. Não pode. É apenas para a finalidade a que se destina. Ou eu tenho um EPI que é para utilizar em determinado tipo de trabalho que eu faço, que tem um determinado tipo de risco, eu uso ele em outra atividade que não tenha necessidade. Então, o EPI é somente para a atividade a que se destina. Então, qual que é a obrigação do empregador quanto ao uso do equipamento de proteção individual? O empregador é a empresa. A empresa ela tem que adquirir o tipo adequado ao risco de cada atividade. Ou seja, ela tem que ter profissionais, técnicos de segurança, por exemplo, engenheiros de segurança, ou uma consultoria que vai determinar cada EPI para cada atividade, para cada função. A empresa deve fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho. Então, se você tem um equipamento de proteção individual, você vai perceber que ele tem ali um certificado de aprovação. Ou seja, é um certificado que garante que aquele equipamento de proteção individual foi aprovado pelo Ministério do Trabalho e ele pode ser utilizado ali dentro daquela empresa. Eu tenho aqui, ó, um protetor auditivo. Você está dando para ver aí na câmera. Esse protetor auditivo aqui da 3M. Então, ele é para ser utilizado, né, para atividades onde eu tenho ruído. Né? Então, eu vou inserir no meu ouvido e eu vou atenuar o ruído. Certo? Como que eu garanto que esse protetor auditivo ele pode ser utilizado? Ele tem que ter um número de CA, que é o certificado de aprovação. Aqui na própria caixinha, no próprio EPI, ó, esse da 3M, ele tem um número aqui, ó. O CA dele é o número 5745. Se você digitar no Google aí agora, certificado de aprovação 5745, vai estar lá as características desse EPI, né, a validade do EPI, os testes que foram realizados, a empresa, né, que é, no caso, a 3M. Então, é apenas um exemplo. Então, todo EPI ele tem que ter o CA, que é o certificado de aprovação, que garante que ele tem efetividade para ser utilizado. Mas isso não é o colaborador que tem que se preocupar. O colaborador ele já tem que receber esse EPI com o certificado de aprovação. A empresa, além de fornecer, ela tem que orientar e treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado, guarda e também a sua conservação. Então, o equipamento de proteção individual não é simplesmente eu entregar para o colaborador. Eu tenho que mostrar como é que ele coloca, por exemplo, esse protetor auditivo, como é que ele deixa ele guardado, por exemplo, esse protetor auditivo, ele tem aqui a caixinha dele, então eu tenho que deixar ele guardado dentro do armário, para ele estar limpo ali para amanhã, quando eu for utilizar novamente, ele está pronto para uso. Assim para o capacete, para a luva, para uma perneira, para qualquer tipo
de equipamento de proteção individual, eu tenho que fazer o treinamento do colaborador, igual você está recebendo esse treinamento aí agora, sobre uso, guarda e também a sua conservação. A empresa também ela tem que tornar o EPI de uso obrigatório. Você que é um colaborador da organização que você trabalha, você tem que entender que o equipamento de proteção, ele não é um equipamento de proteção que eu posso ter a opção de usar ou não. Ele é de uso obrigatório. A NR1 traz isso, a norma regulamentadora traz isso, a CLT traz isso. Então, você que é colaborador é obrigado a usar, sob pena de receber uma advertência, de receber um balão ou até ser despedido por justa causa se você se recusar a utilizar o EPI. Isso tem que ficar bem claro. A empresa tem esse poder de te mandar embora se você não quiser utilizar o equipamento de proteção individual. Então é importante, o EPI é para proteger a sua saúde e a sua segurança. A empresa também, ela deve substituir imediatamente quando o EPI ele é danificado ou extraviado. Então, o óculos, por exemplo, ele rachou, a empresa tem que trocar, né? O funcionário perdeu ali aquele EPI. É lógico que se for uma reincidência, ou seja, várias vezes o colaborador não tomar cuidado com o EPI, o colaborador perder aquele EPI sempre, ele também pode ser advertido ali para ele tomar mais cuidado com o equipamento de proteção individual, porque, afinal de contas, aquilo ali tem um custo para a empresa. A empresa também ela tem que responsabilizar pela higienização e também a manutenção periódica do EPI. Ou seja, se eu tenho um EPI que eu tenho que fazer a higienização, que eu tenho que lavar ele, por exemplo, de tempos em tempos, e ele vai ser reutilizado, é a obrigação da empresa fazer toda essa gestão. E também a empresa deve comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no equipamento de proteção individual adquirido. Ela pegou um EPI, ele tem alguma anomalia, algum tipo de defeito, ela tem que comunicar para o Ministério do Trabalho fazer uma auditoria ou até mesmo parar a caçar ali o certificado de aprovação daquele equipamento de proteção individual. Nós falamos aí das obrigações da empresa. E é importante também ressaltar que você, como colaborador, como empregado, também tem as suas obrigações. Ou seja, você só pode utilizar o EPI para a finalidade a que se destina. Não pode improvisar, não pode levar para casa para usar para outras situações ou até mesmo usar dentro da empresa para atividade que aquele EPI não deve ser utilizado. Você que é colaborador deve responsabilizar pela guarda e conservação. A empresa ela tem que destinar um local adequado para você guardar, ou seja, no seu armário, ali de uso individual, mas você é responsável pela guarda e também conservação daquele equipamento de proteção individual. Você é trabalhador. Você deve comunicar à empresa qualquer alteração que o EPI o torne impróprio para uso. Então, eu perdi meu óculos. E aí, porque eu perdi meu óculos, por exemplo, ele é obrigatório usar na empresa, e eu não comunico com a empresa e vou trabalhar num local que tem risco de alguma projeção, meus olhos ali, tem um acidente, e eu trabalho sem o óculos porque eu perdi e não comuniquei à empresa. Está errado. Você, como colaborador, tem a obrigação de comunicar ao técnico de segurança, ao seu superior imediato, para que ele forneça um novo equipamento de proteção individual para você ficar protegido no ambiente de trabalho. Então, o equipamento de proteção coletiva é diferente do equipamento de proteção individual. O controle do risco pode ser feito na fonte ou trajetória. Ou seja, tudo que eu protejo a fonte que gera é um equipamento de proteção individual. Eu dei no início o exemplo de ruído, eu dei o exemplo, por exemplo, de proteção de máquinas, e entre outros tipos de equipamento de proteção coletiva que nós podemos ter dentro do ambiente de trabalho. Então, o EPC ele é utilizado para proteger de forma abrangente todas as pessoas que estão ali dentro daquele ambiente. Aqui nós temos os principais tipos de EPIs. São vários que nós temos no mercado hoje, mas nós vamos falar dos mais comuns. Por exemplo, o capacete de segurança, que é um símbolo da segurança do trabalho. Qual que é o objetivo do capacete? Ele protege contra choques elétricos, por isso que ele tem que ser feito de um material isolante, o plástico, por exemplo. Ele protege contra impactos de objetos, respingos de ácidos, por exemplo, ou líquidos quentes sobre o crânio, além da proteção da cabeça durante atividades sujeita, por exemplo, à exposição dos agentes naturais, como sol e chuva.
Então, construção civil, a pessoa que está andando ali em locais onde tem outras pessoas trabalhando em áreas mais altas, cai um martelo, um prego, qualquer outro tipo de objeto, o capacete, ele vai proteger. Atividade em altura também, o capacete vai proteger. Se eu estiver passando em locais onde eu possa ali ter um contato com a parte rígida, o capacete vai proteger. Ele tem que ter o certificado de aprovação, ele tem que ter ali a jugular para prender, para não deixar, e tem que estar bem ajustada para não deixar ali na hora que eu estiver fazendo algum movimento o capacete cair. Então eu tenho que receber um treinamento de uso daquele capacete para mim fazer as atividades. Principais locais de utilização do capacete, construção civil, principalmente, obras ali pesadas, em áreas ali onde eu tenho principalmente o risco de queda de objetos. Temos aí o óculos de segurança. O óculos de segurança, ele protege contra impacto de partículas volantes e contra luminosidade intensa, radiação ultravioleta ou radiação infravermelha. A lente dele pode ser de policarbonato, é incolor ou cinza, vai depender do tipo de atividade. Hoje nós temos diversos tipos de óculos no mercado, para proteger de qualquer partícula, qualquer projeção ali, proteger os olhos que são sensíveis. E também protege ele contra essas radiações aí solares, infravermelha, enfim. Importante fazer uma análise, o técnico de segurança avaliar qual tipo de óculos para cada tipo de atividade, principalmente porque tem muitos óculos aí no mercado. Então, por exemplo, óculos quando ele tem uma lente mais escura, é para locais abertos, com forte luminosidade. Eu não vou usar, por exemplo, dentro de uma fábrica fechada, um óculos escuro, porque eu vou ter perda de visibilidade. Então, tudo isso tem que ser analisado antes do fornecimento do óculos ali para quem está fazendo a atividade. A proteção respiratória, as máscaras respiratórias, ela tem ali a finalidade de filtrar o ar ambiente poluído, tornando adequado a respiração ou permitir o suprimento do ar respirável às pessoas. Então, a gente tem um exemplo da máscara facial, ela protege a parte respiratória, ou seja, vai ter uma válvula, vai ter um filtro. Vamos supor que eu estou no local onde tem poeira, eu tenho que ter a máscara adequada para isso. Ou um local que tem, por exemplo, névoa, onde tem uma atividade de pintura, é outro tipo de máscara, com outro tipo de filtro. Ou seja, o papel da máscara é filtrar, né, aquele agente ali, e eu vou respirar apenas ali o ar normal, o ar natural, para mim não ter nenhum tipo de problema respiratório, para mim não levar nada para o pulmão que seja impuro. Então, o papel da máscara respiratória é proteger o nariz, a boca, toda a parte respiratória para que não entre nenhum tipo de partícula que pode ocasionar algum tipo de problema respiratório ou até algum tipo de doença mais grave, dependendo do agente que eu estarei exposto. Então, é fundamental, eu, por exemplo, com barba, do jeito que eu estou aqui, eu não posso trabalhar num ambiente que precise utilizar máscara, porque vai atrapalhar na vedação a minha barba. Então a pessoa tem que estar com a barba feita, porque a partir do momento que eu coloco uma máscara, né, e eu estou de barba, ela não vai vedar e vai entrar ali as impurezas nas laterais do meu rosto. Ok? Então a máscara respiratória tem que ter um programa de proteção respiratória, a empresa definir para cada atividade qual tipo de máscara, se é uma máscara descartável, por exemplo. Tem algumas máscaras que eu uso durante o dia, no outro dia eu descarto e pego uma máscara nova. Tem essa aqui do exemplo, aqui é uma máscara que eu tenho que fazer a higienização dela todo dia quando eu termino, porque amanhã eu vou poder utilizar novamente, verificar os filtros. É todo um treinamento específico para quem faz esse tipo de atividade. Aí tem a máscara semifacial, né, proteção contra poeiras, névoas, fumos, contra vapores orgânicos ou até mesmo gases ácidos, indicada quando os agentes não atingem os olhos do usuário, cobrindo o nariz e também a boca. Então, nós temos aí alguns exemplos, né? A facial total, que é uma proteção contra partículas, poeiras, névoas, fumos e outros gases emanados de produtos químicos. Ela possui um filtro cartucho, ela cobre o nariz, a boca e os olhos. Então, ela é uma máscara mais completa. Ela é uma facial total, ou seja, protege toda a face da pessoa ali na hora que ela está fazendo a sua atividade. Temos aí também um exemplo de máscara autônoma, uma proteção em atmosferas aí com concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde, ou seja, um ambiente confinado, onde eu posso ter deficiência de oxigênio ou até mesmo eu posso ter algum tipo de
agente que, se eu respirar aquilo ali, eu posso passar mal ou vir até a óbito. Então, esses ambientes confinados possuem ali suprimento próprio, né? É o cilindro, né? A máscara autônoma, ela é composta por um cilindro, e aquele cilindro ali, ele vai levar o oxigênio até a máscara para a pessoa respirar, e ela vai estar respirando, né, um ar puro ali, e ela não vai ter nenhum tipo de problema. Então, através de cilindros ali, cobre o nariz, a boca e os olhos, tem todo um treinamento para estar respirando de forma correta, numa velocidade ideal, para não utilizar muito ali o ar que está naquele cilindro, ok? Então, essa é a máscara autônoma. Falamos aí da proteção respiratória, falamos do capacete, falamos do óculos, que são importantes. Agora nós vamos falar um pouco do protetor auricular auditivo. O objetivo é a proteção contra níveis de pressão sonora, ruídos superiores, né, estabelecidos a NR15. Então, tem aí o tipo concha, que é muito comum. Ele é formado aí por um arco plástico, ligado às duas conchas plásticas, revestidas internamente aí por uma espuma, que fica sobre as orelhas, possui as almofadas externas para ajuste confortável da concha do rosto do usuário ao redor da orelha. Então, ele abafa, ele tem um bom poder de atenuação, diminui bem o ruído. Tá? Então, por exemplo, todo local que eu estiver trabalhando, que tiver ali acima de 85 decibéis o ruído, tem um aparelho específico, que é o dosímetro, o decibelímetro, que faz aí essa medição. Todo local que eu tiver acima de 85, eu ficar exposto ali a 8 horas, sem nenhum tipo de proteção, eu posso ter perda auditiva. Então, o que a gente tem que fazer? Para ter uma margem acima de 80 decibéis, eu já tenho que fornecer o protetor auditivo. Então, se o protetor auditivo atenua lá 15 decibéis, eu vou fazer a subtração. 80 menos 15, a pessoa vai estar exposta ali a 65 decibéis, que vai estar chegando ali no interior do ouvido. Então, é uma proteção para que a pessoa não tenha ali perda auditiva, por exemplo. Tem esses protetores auditivos aí de inserção pré-moldados, que é esse que eu mostrei no início aqui, ó. O de silicone. São aqueles cujo formato ele é definido, por exemplo, são 3 flanges de protetores não roletáveis, tá vendo? Esses três flanges aqui, ó. 1, 2, 3, né? O menor, médio e maior flange. Então, eu vou colocar ele no interior do ouvido e ele vai vedar. E vai impedir que o ruído chegue numa intensidade maior. Então, pode ser de diferentes materiais, borracha, silicone, PVC. Eles são mais fáceis de utilizar, mais leves, e ele tem a durabilidade média ali de 3 meses. O de concha que eu falei, geralmente ele dura de 6 meses a 1 ano, vai depender do cuidado da pessoa, do tipo de atividade. Por isso que é importante as inspeções periódicas para verificar ali se a vida útil, verificar se o EPI está sendo efetivo ou não na sua utilização. E tem os protetores de inserção moldáveis. Ele é feito aí de espuma moldável, com superfície lisa, que evita irritações do conduto auditivo. Ele adapta-se ao canal auditivo do usuário, independente do tamanho ou formato do canal. São protetores descartáveis, geralmente para os visitantes que vão na empresa. A pessoa vai na empresa uma vez só, fornece aquele protetor, né? Ele é de espuma moldável, eu tenho que apertar. Vou mostrar aqui, ó, geralmente com o de silicone, né? Como é que eu faria com o de espuma? Eu tenho que apertar ele mesmo e inserir ele apertado dentro do ouvido, segurar, aí a partir do momento que eu seguro ele vai expandir e vai vedar. E ele é descartável por ele ser de espuma, então dependendo da forma que eu pegar ele, eu posso contaminá-lo ali, então não é recomendado que eu utilize ele mais de um dia. Por isso ele é descartável, é um protetor que tem um custo menor, mas tem ali uma efetividade muito boa também. Aqui nós temos exemplo de luvas agora. Luvas, elas podem ter aí diversos tipos de materiais que vão ser utilizados, e para cada tipo de atividade eu tenho que adotar uma luva específica. Então, pelo fato de trabalharmos principalmente com as mãos, todas as atividades, as luvas elas têm ali uma finalidade de proteger essas partes do nosso corpo, que ocupam o primeiro lugar entre aquelas mais atingidas nos acidentes. Muitos acidentes no Brasil e no mundo acontecem com mãos e dedos. A gente precisa das mãos, principalmente em operação, em atividade da construção civil, em atividade industrial. Então, nós temos aí as luvas impermeáveis, que são luvas para ser utilizadas com produtos químicos ou água, ou material líquido. Ela é impermeável porque ela não vai deixar penetrar nas nossas mãos ali
nenhum tipo de produto. Tem as luvas de couro, as luvas de vaqueta, que são luvas para trabalhar com materiais mais abrasivos, como, por exemplo, material como vergalhão, material mais pesado, concreto, ou seja, material que tem quina, parte cortante, eu tenho que ter uma luva mais resistente. Só que eu não posso utilizar essas luvas, por exemplo, de vaqueta, de couro, com atividades onde eu tenho líquidos, porque ela vai perder efetividade e vai penetrar, né, nas minhas mãos ali, porque ela não é impermeável, ela tem a permeabilidade. Aí alguns tipos de luvas, as luvas de vaqueta são indicadas nos trabalhos leves, que exigem mais tato nos dedos, né? É uma luva, já tem uma resistência maior, mas ela é mais maleável, mais fácil para mim fazer atividade. Então, luva de raspa, que é uma luva que é recomendada para proteção nos trabalhos aí mais pesados, sujeito, por exemplo, a escoriação, arranhões, perfuração, corte, contusão e queimaduras. Então, muito utilizado em atividades de caldeiraria, de serralheria, onde eu tenho vergalhão, chapas, materiais cortantes de aço, eu vou utilizar essa luva de raspa. Uma atividade mais leve, eu posso utilizar a luva de vaqueta, que é uma luva que vai me dar uma mobilidade maior. Temos aí a luva de borracha isolante. Elas são indicadas para uso durante as atividades que haja risco de choque elétrico. Eletricista, por exemplo, ela tem ali a sua proteção para esse tipo de descarga. Então, é uma luva de borracha isolante, ou seja, para proteção contra o risco elétrico. É muito importante para os eletricistas aí. Aí tem que definir o tipo de luva que vai usar, tem que estar aí dentro do procedimento. A luva de proteção, elas são luvas especiais. Essas luvas aí, elas são fabricadas em couro com punho de raspa, com o objetivo de proteger as luvas de borracha isolante. Ela é utilizada por baixo da luva de borracha isolante. Luva de algodão, são luvas fabricadas em algodão para absorção de suor na utilização também de luva isolante. Então, luva contra produtos agressivos. São luvas aí impermeáveis, indicadas para proteção das mãos e partes inferiores do braço, do usuário contra o contato de produtos químicos agressivos. Então, eu não posso, por exemplo, trabalhar com produto químico e ter um contato direto. Muitas atividades a gente vê as pessoas sem utilizar uma luva, né? Utilizando produto químico sem luva. A luva ela vai proteger de uma queimadura, de algum tipo de agressividade daquele produto químico com a sua mão, com os seus braços. Então, é importante a utilização. As mangas isolantes, o objetivo é a proteção contra choque elétrico do braço e antebraço. São diversos EPIs que a gente tem para proteção das mãos, do punho, dos braços, para a parte elétrica. Então, é importante, na hora que estiver fazendo o levantamento de risco, o engenheiro ou o técnico de segurança definir qual EPI é mais adequado e você tem que receber o treinamento com relação àquele equipamento de proteção individual. Vamos falar agora um pouco sobre os calçados de segurança. Ele tem a finalidade de proteger os pés contra objetos cortantes, perfurantes, contundentes, abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos, frio e calor, e compressores, escorregões em superfícies lisas, umidades, oleosidade, ataque de animais peçonhentos. Então, tem as botas de cano curto, cano longo, cano médio. Então, vai depender do tipo de atividade que você vai fazer. O pessoal que trabalha, por exemplo, na área florestal, tem que ser uma bota cano longo, mais protegida, vai proteger a canela ali da pessoa contra picadas de animais peçonhentos, por exemplo. Pessoas que vão trabalhar em áreas por exemplo, de laticínios, tem muita água, tem que ser uma luva de borracha, que ela é impermeável para não entrar água, por exemplo. Pessoas que vão trabalhar em indústrias, construção civil, tem que ter uma botina com a biqueira para proteger os dedos ali, que é a parte mais frágil. Se cair algum objeto, tem a biqueira para proteger, para não amputar ali o dedo da pessoa. Então, a botina, ela é fundamental para proteção, para a pessoa ali que vai trabalhar em uma área mais abrasiva, numa área que tem um risco, né, principalmente com relação à proteção dos pés e dos dedos dos pés também. Então, a luva é fundamental, a definição de qual tipo da luva e da bota que a gente está falando agora. Cinto de segurança tipo paraquedista, alpinista com dispositivo trava-queda. É o cinto de segurança. Ele tem a finalidade de proteção contra quedas ao solo ou a nível inferior. Ele é confeccionado em material de nylon, com grande resistência mecânica, dispositivo para fixação do talabarte e acessórios necessários. Você que vai fazer uma atividade em altura, tem que receber um treinamento específico de como colocar esse cinto,
qual cinto que é mais adequado. O cinto por si só não faz milagres. O cinto ele tem que ser utilizado, bem colocado, bem amarrado, bem preso. Ele tem que ter ali os acessórios, o talabarte, o próprio trava-queda, para saber onde você vai ancorar o cinto. Uma estrutura fixa, resistente, que tem que ser calculada. Então, dentro do treinamento de trabalho na altura, você vai receber mais detalhes. Mas é importante, dentro do treinamento de EPI, você saber o seguinte: não pode subir sem utilizar o cinto, sem o treinamento, sem os exames necessários. Então, a partir do momento que eu subo numa altura superior a 2 metros de altura, ou que seja inferior a 2 metros de altura, mas tenha risco de queda, eu tenho que estar com o cinto de segurança. Mas não é só colocar o cinto de segurança. É muito comum a gente ver, fornece o cinto para ele, tá tudo certo. Aonde que ele vai prender? Ele sabe usar o cinto? Ele sabe colocar aquele cinto? Tem uma linha de vida para ele prender aquele cinto? Ele tem treinamento? Ele tem os exames adequados? Então, se você não tem os exames, não tem treinamento de trabalho à altura, não adianta pôr cinto. E, principalmente, você não pode subir em altura. Isso é muito importante. Importante entender, gente, as atividades com queda de altura é a terceira maior causa de morte do mundo. Só pede para homicídio e para acidente automobilístico. Ok? Isso é muito importante. O macacão de proteção contra vespeiros. Ele tem a finalidade de proteger o corpo durante atividades em que o empregado se expõe a ferroadas de insetos, vespas, marimbondos e abelha. Então ele protege todo o corpo. A pessoa que vai ter contato com esse tipo de animal tem que utilizar esse macacão, receber um treinamento de como colocar, saber como colocar, como retirar também, o risco, né, de ter algum tipo de vespa, marimbondo e abelhas ali no interior do macacão. Temos também a vestimenta condutiva. A vestimenta condutiva é o conjunto formado por jaqueta, calça, luvas, meias e botas condutivas, cuja função é a blindagem elétrica do eletricista que trabalha no local que tem esse tipo de potencial. Então, tem que estar dentro do prontuário da NR10 que destinou aquela utilização desse equipamento de proteção individual. Então, aventais, jaqueta de raspa tem a finalidade de proteger os membros superiores. Proteção para motosserristas, capacete conjugado com protetor auricular, tipo concha e tela de proteção para o rosto, luva de cabedal, calça especial, calçado de segurança para motosserristas. Perneiras, ela tem a finalidade de proteger as pernas do joelho para baixo e o dorso dos pés contra, por exemplo, queimadura, batidas, cortes, escoriações e também principalmente ataques por animais, cachorros, cobras, os animais peçonhentos. Então, o equipamento de proteção individual, nós passamos alguns exemplos aí, tem vários hoje no mercado. A responsabilidade do SESMIT, o que é o SESMIT? É o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. O SESMIT tem que recomendar os EPIs para cada tipo de atividade, tem que instruir para o uso, a conservação e manutenção do EPI, o acompanhamento também o desempenho, os projetos e estudos específicos sobre EPI e também sobre o equipamento de proteção coletiva. A responsabilidade da chefia direta do usuário. Você que é supervisor, que é encarregado, que é engenheiro civil, que tem pessoas ali que você lidera, você é responsável pela segurança dessas pessoas, pelo fornecimento do EPI. Você que é colaborador tem que cobrar do seu chefe direto quando não tem o EPI. O chefe direto também tem que divulgar as instruções e normas de utilização e também conservação do equipamento de proteção individual e principalmente tornar obrigatório o uso. A empresa ela tem que fornecer o EPI adequado, ela tem que fazer que o colaborador assine a ficha de EPI, ela tem que treinar o colaborador de como ele deve usar e ela tem que obrigar, certo? Então, quando eu vejo um colaborador na área sem o EPI, eu tenho que chamar a atenção. Se ele não quer usar, eu tenho que advertir ele. Se ele continuar sem usar, eu posso dar uma suspensão. E o terceiro passo é dar uma justa causa. O colaborador é obrigado a usar o EPI e a empresa tem que fazer cumprir essa lei dentro da sua organização. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, hoje nós falamos aí sobre o equipamento de proteção individual. Curta, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário, a sua crítica, a sua orientação. Muito obrigado e até o próximo vídeo falando sobre segurança do trabalho.